Nesta semana, lemos a Parashá Nitzavim, já no clima de Rosh Hashanah, o Ano Novo, que ocorre dia 6 de setembro, próximo à noite. Segundo a tradição, este é o dia em que toda a humanidade passará diante de Deus, sendo todos os seus atos julgados. Mas há algo interessante neste dia, pois Rosh Hashanah está incluído nos Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, e a Teshuvah é o retorno aos caminhos corretos. Isso inclui o arrependimento pelos maus atos e a decisão de não mais voltar a cometê-los. Mas diferente de Kippur, em nenhum momento de Rosh Hashanah, os judeus pedem perdão a Deus pelos seus pecados. Na verdade, em Rosh Hashanah, sequer se menciona a ideia de pecado. Então, onde está a Teshuvah em Rosh Hashanah? A resposta começa na Parashá Nitzavim, que traz alguns versos enigmáticos. Esta mitzvah que eu comando hoje, que eu vos ordeno hoje, não está escondida de vocês e nem distante, pois está muito próxima de vocês, na sua boca e no seu coração para cumpri-la. Deuteronômio 30, 11 a 14. Mas sobre qual mitzvah o versículo está falando? Explica o Rambam, Nachmanides, que o assunto trazido nesses versos é justamente a mitzvah de Teshuvah. E a Torá está nos ensinando ao afirmar que a mitzvah de Teshuvah, do arrependimento, está muito próxima de vocês, que é algo acessível a qualquer pessoa e fácil de ser cumprido. Mas se a Teshuvah, o arrependimento, o retorno, inclui um arrependimento sincero, abandonar completamente o pecado e a decisão de não voltar a errar, fazer isto de maneira sincera não é nada simples. Mesmo quando estamos convictos de que queremos mudar, isto não é feito sem dificuldade e esforço. Então, como pode ser que o Rambam explica que o versículo que descreve uma mitzvah fácil de ser cumprida se refere à mitzvah da Teshuvah? A pergunta fica ainda mais difícil quando olhamos a definição do Maimônides, do Rambam, sobre o que é Teshuvah. Ele ensina em Ilhot Teshuvah 2.2 que a Teshuvah verdadeira e sincera somente ocorre quando a pessoa que pecou está convicta de que nunca mais voltará aos seus caminhos e está confiante, a ponto de até mesmo Deus atestar que ela nunca mais voltará aos erros do passado. Mas como um ser humano pode garantir que nunca mais voltará aos erros do passado? O ser humano é feito de carne e osso, isto é, está sempre suscetível a erros e constantemente sendo testado pelo seu mau instinto. Ensinam os sábios que não há nenhum homem no mundo que faz o bem e que não cometa transgressões. Mas quem pode chegar ao nível de colocar Deus como testemunha de que nunca mais na vida vai voltar a cometer o mesmo erro? O Rambam, Maimônides, continua e diz que a Teshuvah somente é perfeita quando, depois do arrependimento e do retorno, a pessoa se vê diante da oportunidade de novamente cometer o mesmo equívoco, mas dessa vez consegue vencer a tentação e não cai novamente. Ele cita como exemplo de Teshuvah perfeita uma pessoa que transgrediu através de relações ilícitas e novamente se vê fechado com a mesma mulher no mesmo local e sentindo a mesma atração física que sentiu anteriormente. Mas dessa vez consegue se libertar do desejo e vence o teste. Porém, há algo de muito estranho no exemplo trazido pelo Rambam. A Torá proíbe uma pessoa de se colocar intencionalmente em uma situação de teste. Ao contrário, devemos fazer de tudo para diminuir os nossos testes. Por exemplo, uma pessoa que faz teshuvah e deixou de praticar a idolatria não deve entrar agora num templo pagão para não se colocar em uma situação de desejo desnecessário pela prática errônea. Então, como o Rambam fala que a teshuvah verdadeira é apenas quando a pessoa passa exatamente pela mesma situação em que caiu anteriormente? Não é até mais louvável que a pessoa, por seu cuidado e temor a Deus, nunca mais chegue nem perto do mesmo teste que a fez cair anteriormente? O Talmud, no Tratado Yoma 86b, ajuda a responder essas perguntas ao nos ensinar um fundamento espiritual muito importante. Quando uma pessoa repete muitas vezes o mesmo erro, ele se torna permitido aos seus olhos. O Talmud está nos ensinando que um dos principais motivos pelo qual nós pecamos, nós erramos, é nos enxergarmos como seres compostos pelos nossos atos do passado.
Portanto, quando uma pessoa comete muitas vezes determinado erro e está diante de uma nova oportunidade de errar, ela pensa que não é possível, né, que este mesmo erro a impacte mais do que já fez. A pessoa sente que o erro faz já parte da sua própria essência, está ligado a ele, e por isso não consegue se desconectar do mesmo. Ela não consegue se comprometer a não voltar a cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. E mesmo que se comprometa, será uma frustração quando ela certamente cair novamente, pois a pessoa que não se liberta dos seus erros certamente voltará a cair. É apenas questão de tempo. Explica o Rav Yohanan Zweig que o Rambam não está dizendo que existe alguém que pode chegar ao nível de garantir que nunca mais repetirá um erro, e muito menos que uma pessoa deve se colocar em teste para provar que fez uma teshuvá verdadeira. O Rambam está ensinando qual é a atitude correta requerida para uma teshuvá verdadeira. O primeiro passo é a pessoa se desconectar das suas atitudes passadas. A pessoa deve sentir que os maus atos cometidos no passado não refletem a sua natureza verdadeira. E, portanto, mesmo nas mesmas circunstâncias, ela não voltará, então, a cometer o mesmo pecado. A teshuvá verdadeira somente é possível quando a pessoa se desconecta completamente dos seus comportamentos negativos do passado e entende que eles não são parte da sua essência verdadeira. A pessoa pode até mesmo voltar a cometer o mesmo erro no futuro, mas por ter sido, então, puxada por seu mau instinto, e não pelo fato do seu comportamento negativo do passado estar enraizado em sua essência. Ninguém pode garantir que nunca mais voltará a pecar. Isso seria até mesmo um sinal de arrogância, como ensina Shlomo HaMelech. Bem-aventurado é aquele que tem medo sempre, isto é, aquele que constantemente tem medo de errar, medo de transgredir. Com a consciência de que nossos erros do passado não são parte do nosso presente e do nosso futuro, nós garantiremos que eles não nos influenciarão a cometer novos equívocos. Esta é a essência de Rosh Hashanah, o dia do julgamento. A teshuvá de Rosh Hashanah é o entendimento de que o passado não nos controla. Esta é a fonte da teshuvá verdadeira, se desconectar do que já erramos, entender a nossa grandeza, saber que os erros que cometemos são pequenos demais comparados com o nosso potencial. Afinal, somos feitos à imagem de Deus. Isto é algo acessível a todos. Por isso a Torá diz que a mitzvah de teshuvá é algo fácil de ser alcançado. Em Rosh Hashanah devemos fazer então de Deus o nosso rei. Não existe um rei de carne e osso sem súditos. A pessoa pode ter um trono, um manto e um cetro, mas se não tem súditos, ele não é rei. Deus, que é o rei dos reis, não depende de ninguém. Em Rosh Hashanah, se diz que Deus é rei, foi rei e será rei. Isto é, mesmo antes da nossa existência e depois dela. Ele sempre será rei. Mas apesar de não precisar de nós, ele nos escolheu como seus súditos. Por isso, não lembramos nem confessamos pecados em Rosh Hashanah, pois Rosh Hashanah é o entendimento de que somos tão grandes que não cabemos mais nos pecados, nos erros que cometemos no passado. Esta é a grandeza de cada um de nós que precisamos focar em Rosh Hashanah. Fomos escolhidos por Deus para fazer dele o nosso rei. Não apenas os grandes sábios, nem só as pessoas mais puras e elevadas. Cada um de nós foi escolhido, cada um de nós pode ser um súdito verdadeiro do autêntico rei. E quando entendemos a nossa grandeza, a nossa verdadeira conexão com Deus, nos desconectamos dos pecados, dos erros e nos permitimos então começar um novo ano completamente limpos e purificados. O Rav Saadia Gaon, que viveu no Egito de 882, tendo falecido no Iraque em 942, um verdadeiro gigante da Torá, foi visto certa vez por um aluno se repreendendo de forma muito dura. O aluno questionou o porquê dele estar sendo tão rigoroso consigo mesmo. Então, Rav Saadia Gaon explicou: alguns meses atrás eu decidi que a honra que eu recebia das pessoas estava interferindo no meu serviço divino. Ou seja, segundo o Rav Saadia Gaon, a honra que ele recebia das pessoas estava interferindo na forma como ele fazia o seu serviço divino a Deus.
Sem humildade, não é possível servir a Deus com alegria. Ele diz: eu decidi passar alguns meses em lugares onde ninguém me conhecia. Coloquei roupas simples e comecei meu exílio, vagando de cidade em cidade. Uma noite cheguei a uma pequena pousada de um judeu idoso, um homem gentil e simples. Nós conversamos um pouco antes de ir dormir e na manhã seguinte eu me despedi e segui meu caminho. Horas depois, alguns alunos que estavam me procurando apareceram e perguntaram ao judeu idoso se ele havia me visto. O homem riu e perguntou: o que uma pessoa tão grande, tão eminente como Rav Saadia estaria fazendo em um lugar tão simples como minha pousada? Mas quando os jovens explicaram como provavelmente eu estaria vestido, o homem então deu um pulo e gritou. E então, aquele senhor exclamou: meu Deus, o Rav Saadia esteve aqui, vocês estão certos. Ele correu, pulou em sua carruagem e voou na direção em que eu tinha ido, continua o Rav Saadia Gaon, explicando. E depois de um tempo ele me alcançou, saltou da carruagem e caiu aos meus pés chorando. Por favor, me perdoe, Rav Saadia, eu não sabia que era você. Fiz ele se levantar e disse que havia me tratado muito bem, que não precisava se desculpar de nada, mas ele estava inconformado. Não, não, Rabino, se eu soubesse quem você era, eu teria te tratado de forma completamente diferente. Continua o Rav Saadia Gaon, percebi então que aquele homem me ensinou uma lição muito importante e que o propósito do meu exílio havia se cumprido, finalizou o sábio. Agradeci, abençoei-o e ele voltou para casa. Agora, todas as noites, quando eu vou deitar, penso em como servi a Deus o dia inteiro e me lembro daquele Senhor e digo para mim mesmo: se eu soubesse no início do dia o que sei agora sobre ti, ó Senhor, eu o teria tratado de forma completamente diferente. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e contatos de redes sociais. Deixe seus comentários que serão todos respondidos na medida do possível. Por aqui, você sempre terá conteúdo de qualidade sobre a Torá e a tradição monoteísta semanalmente. Estudos da Torá, textos e passagens polêmicas, lições da Torá derivadas da língua hebraica e seus mais intrigantes segredos. Se você ainda não está entre os inscritos, aproveite e clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. Sejam todos sempre muito bem-vindos.